Fala, galera. Então, a aula de hoje é sobre movimento harmônico simples e eu vou falar um pouquinho sobre o sistema massa-mola. Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver aqui, eu já deixei aqui separado o meu desenho, tá bom? E nesse desenho, o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho um sisteminha que ele é feito de um bloquinho preso a uma mola e ele desliza sobre uma superfície, tá bom? Quando essa superfície ela é sem atrito, galera, então a força resultante que atua sobre esse bloquinho é a própria força elástica, tá? Então, o que vocês vão ver? Quando esse atrito, quando esse sistema ele é sem atrito, tem uma força resultante que é a própria força elástica, e essa força elástica ela recebe o nome de força restauradora. Por que força restauradora? Ela tenta fazer com que o bloquinho fique na posição de equilíbrio, tá bom? E na minha ilustração ali, a posição de equilíbrio, ela delimitada ali por uma linha pontilhada, tá? Se você perceber esse desenho aqui, é uma linha pontilhadazinha que tem aqui. Então, o que acontece? Naquela posição ali de equilíbrio, galera, é o momento que a mola, né, ela está relaxada, ou seja, ela não tem deformações, ou seja, naquele ponto eu não tenho força elástica, tá bom? Então, o que a gente fala? A gente fala então que ele tem ali no ponto de equilíbrio a maior velocidade, tá bom? Porque não tem forças resultantes, então toda a energia potencial elétrica, potencial elástica foi convertida em energia cinética, tá bom? E nos extremos, tá bom? Nesses dois extremos, tanto o direito quanto o esquerdo, a gente tem ali um ponto onde a minha velocidade é zero, tá bom? Então aqui a gente vai colocar que a velocidade é igual a zero, porém eu tenho, né, uma aceleração máxima, perfeito? Porque ali é o ponto onde eu tenho a maior deformação da mola. E aí, como eu tenho maior deformação da mola, eu também tenho maior força, certo? E tendo maior força, eu tenho maior aceleração. Então, ali é o ponto de aceleração máxima, os dois extremos, e o ponto do meio é o ponto de velocidade máxima. Okay? Não é uma coisa muito difícil de se deduzir, tá bom? É só você pensar no sistema oscilando mesmo. Você vai ver que quando o bloquinho está oscilando, ele vai até uma ponta, aí ele para. Opa, a velocidade ele é zero, e a força elástica é a mais alta possível, então a aceleração é máxima. Então, a gente consegue fazer essa dedução aí com uma relativa facilidade, né? Muito bem. Aí, galera, a gente tem uma outra questão também que deve ser levantada aí, que é o seguinte. Quando a gente está tratando do movimento harmônico, né, a gente vai ver que ocorrem oscilações, né? Essas oscilações, elas são interpretadas como ondas. Mas por que isso acontece, né? É porque a gente vai ver que o bloquinho, ele faz um movimento de ida e volta, ida e volta, ida e volta. E se a gente começa se você faz esse movimento de ida e volta, mas começa a andar com a mão para baixo, por exemplo, você vai ver que esse movimento ele adquire o formato de uma coisa peculiar aí, que é onda, tá bom? Então, o movimento harmônico simples, ele tem tudo a ver com onda, tá? Ele tem o formato, o fato dele ficar oscilando, né? E ao mesmo tempo, o tempo passando, né? Vamos dizer assim. Então, você vai conseguir traçar um gráfico aí, né? De uma onda, tá certo? E para isso, né, a gente vai traçar o gráfico de uma onda aí, a gente vai começar a mexer com ângulos, tá? Aí que vem umas coisas interessantes. Olha só. Vou te dar um exemplo aqui do seguinte. Vamos imaginar que existe um bloquinho que ele está parado aqui no meio, certo? Vou pegar aqui um objeto aqui, ó, tá? Para representar meu bloquinho. Então, o meu bloquinho está parado aqui no meio. E aí ele vai oscilar para a direita, depois ele vai oscilar para a esquerda, né? No caso, a minha direita. Então ele vai oscilar para a direita, vai oscilar para a esquerda depois. Perfeito. O que acontece, galera? Vamos dizer que a oscilação desse carinha, né, ela tem aí uma amplitude de 2 metros. O que é uma amplitude de 2 metros? Quer dizer que ele pode se arrastar para o lado 2 metros e ele pode se arrastar para o outro lado, né, 2 metros também. Então, esse cara ele vai ficar oscilando 2 metros de um lado e 2 metros do outro, em relação ao ponto de equilíbrio, tá bom? Então, 2 metros, 2 metros de um lado, 2 metros do outro, tá?
E aí nós vamos ter, né, pontos correspondentes, né, com ângulos, né? Como assim pontos correspondentes com ângulos? Bom, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? Que é uma tela a respeito desse movimento, tá bom? Ó, aqui, beleza. Nessa tela aqui que eu estou compartilhando com vocês, a gente tem um sistema massa-mola, né, oscilando na vertical. Então você tem, né, um bloquinho e tal, oscilando na vertical, e ele tem um pontinho verde no centro dele, tá bom? Esse pontinho verde é o centro de massa do bloquinho. E à sua direita, né, você deve estar vendo aí um círculo, né, com um pontinho verde também seguindo, rotacionando nesse círculo. Galera, a gente está trabalhando aqui com oscilações, tá bom? E oscilações são ciclos completos, né? Por exemplo, quando o bloquinho ele sai lá de cima e ele vai lá embaixo e sobe de novo, ele completou um ciclo, tá? Ele completou uma oscilação. Então isso vai ser interpretado como uma circunferência completa, vamos dizer assim, né? Quando o cara completa uma oscilação, ele completa tipo uma volta, né? Por assim por dizer. Então, o que acontece? Eu queria que vocês percebessem o seguinte: vocês vão perceber que o pontinho que está oscilando no bloquinho, ele fica nivelado ali com o pontinho que está oscilando no círculo, tá? Que é para meio que dizer que eles têm posições equivalentes, tá? Então, você vai ver que quando o bloquinho sai de uma posição, oscila e retorna à mesma posição, o ciclo, né, ele se completa, tipo, fecha uma volta, né? Então, você vai ver, tipo, o fato de um bloquinho completar, né, uma oscilação indica que ele completou uma volta. Então, em ângulo, né, o que eu quero dizer, né, finalmente chegamos aí, o que eu quero dizer é que quando o cara completa uma volta, ele tem um ângulo de 360 graus. Porque ele saiu lá de cima, desceu e subiu, então fechou um círculo, 360 graus. Quando o cara sai de um lado e vai para o outro lado, né? Tipo, ele saiu lá de cima e desceu, você vai ver que o pontinho verde, ele dá meia volta, meia circunferência. Então, é 180 graus, tá bom? Então, conforme o cara assume posições diferentes, a gente vai ter ângulos diferentes aí, equivalentes, né? Equivalentes aí, segundo esse desenho que eu estou mostrando para vocês aí. Então, você tem ângulos diferentes, tá? Ângulos diferentes. E você tem posições diferentes, relacionadas a posições diferentes. Então, bora voltar lá no na nossa aulinha aqui, ó. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? É isso aqui. Aqui eu estou colocando um bloquinho em 3 posições e eu estou colocando, com relação à posição que ele ocupa, qual é o ângulo que você deve adotar. Então, se o cara está na extrema direita, tá, você vai adotar um ângulo de 0 graus. O cara está na extrema esquerda, é um ângulo de 90. E o cara está na extrema. Desculpa. O cara está no meio, 90. O cara está na extrema esquerda, é 180. Por que eu tenho que adotar dessa forma, né? É por causa do nosso ciclo trigonométrico, tá bom? Vou explicar isso aqui agora. Vamos só botar mais uma posição aqui, ó. Depois, galera, isso aqui é na hora que o bloquinho tá indo, né? 0, 90, 180. Aí na hora que ele tá voltando, 180, 270, 360. Então perceba que quando ele voltou para a posição inicial, ele completou ali 360 graus, né? Um ciclo, ok? E aí, o sentido, né, de orientação desses ângulos aqui, ó, tem a ver com o ciclo trigonométrico, né? Isso que eu ia falar com vocês, ó. O ciclo trigonométrico, ele é uma bolinha assim, né? Tal. E aí a gente tem aqui, por exemplo, né, a gente começa, padrão é começar aqui com 0 graus, né? Aí aqui é 90, não é verdade? E aqui é 180 graus. Então, quando esse bloquinho ele se desloca, né, para cá, é a mesma coisa de eu ter uma reta, tá? Nesse ciclo trigonométrico aqui, ó, girando no sentido anti-horário, ó. Ela começa a girar no sentido anti-horário, ela começa a ir para 90 graus. Tá vendo? Inclusive ela está indo para a esquerda, né? O mesmo sentido aí de deslocamento do meu bloquinho, né? Meu bloquinho aqui, o movimento dele, ó, ele está na extrema direita, então ele começa a ir para a extrema esquerda, né? Então aqui está se movendo para lá, está se movendo para a esquerda, está se movendo para a esquerda,
Já aqui embaixo ele está se movendo para a direita, está voltando, né? Tá se movendo para a direita. Então, galera, ó, a gente vai ter aqui o seguinte, uma retinha aqui se movendo, ó lá. E ela começa a ir em direção ao 90, se movendo para a esquerda, tá? Então, você vai ter 0, 90 é o ponto intermediário e 180 é o extremo esquerda. Depois de 180, nós vamos ter aqui embaixo, ó, um ângulo de 270 graus. Certo? De 270 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, que esse carinha agora, né? Ele está aqui na posição 180, ele começa a ir para a posição de 270, né? Dessa forma aqui. Depois, ele vai retornar ao ângulo de 0 graus. Então, isso aqui, ele sempre vai ser aqui no sentido, ó, anti-horário, tá bom? Que é o sentido que você deve ter aprendido aí, né? Que é o sentido, vamos dizer que isso aqui é o sentido positivo. Tá? No sentido que você aprendeu a medir os ângulos aí, né? Sempre mede, né? A partir daqui, ó, da direita e você vai fazendo o seu ângulo dessa forma. Ok? Então, beleza, galera. Então, com isso, a gente sabe agora, tipo assim, a questão de posições do nosso bloquinho, né? O que corresponde em ângulos, tá? Muito bem. Então, quando a gente tem agora essa situação aqui, eu consigo montar um gráfico, tá? Vamos lá, então, ver esse gráfico que eu já deixei ele pronto aqui, ó. Beleza. Então, aqui é um gráfico, pessoal, olha só, de posição do bloquinho em função do tempo. Ok? Então, posição em função do tempo. Então, aqui é o seguinte, o cara ele sai da posição 0, ó, ele está na posição inicialmente 0, e aí ele começa a subir indo para a posição 2, né? Então, é como se o bloquinho estivesse aqui na posição de equilíbrio, correspondente a 0 metros, e ele está indo para o lado positivo. Está indo para o lado positivo aqui, ó, indo para a posição mais 2. Então, o cara está indo para esse lado aqui. Perfeito? Depois, né, esse bloquinho que vai estar aqui no menos 2, ele vai chegar no ponto máximo, né, como vocês podem ver aqui no gráfico, ele vai começar a voltar para o zero novamente. Tá? Ele vai começar a voltar para o zero novamente. O que a gente tem que saber, né, sobre isso aqui? Ó? Primeira coisa, galera, se esse cara inicia o movimento dele aqui no zero, né, nós vamos colocar então que na questão de ângulo, né, ó, de ângulo, o cara ele vai iniciar o movimento dele aqui, ó, em π sobre 2. Só que tem um porém, olha só. Quando o cara está em π sobre 2, ele está girando no sentido anti-horário aqui, ó, ele está indo para o lado negativo, né? Lembra que essa reta aqui, ó, o eixo X, ela tem um lado negativo aqui desse lado e um lado positivo aqui desse lado. Certo? Então, ó, todo mundo que está à direita é positivo, todo mundo que está à esquerda é negativo. Então, quando o cara está aqui no 90, você vai ver que ele está se deslocando em direção a 180, né? Então, ele está se deslocando em direção ao lado negativo. E aí você volta aqui no desenho e você vê que não é isso que está acontecendo. O cara não está indo para o lado negativo. Ele está indo para o lado positivo. Ó. Ele está inicialmente subindo. Bom, tá aqui, ó, subindo. Então, galera, o que você vai concluir? Você vai concluir, então, que ele, em vez de estar no 90, ele está onde? Ele está no 270, ó. Ele está no 270 indo em direção aqui ao zero, tá vendo? Indo em direção ao lado positivo, tá? Ao lado positivo que fica aqui, ó. Então, se ele está no 270, ele vai ir em direção ao meu lado positivo, do lado de cá. Então, na verdade, esse cara ele não está no 90 graus. Ele está indo no 270. E você vai ver que o 270 aqui, ó, ele também corresponde à posição zero. Tá? Ele está aqui, ó, no meio, tá bom? Então, 270 também corresponde à posição zero. Então, tipo assim, se ele tivesse no 90, ele estaria indo para o lado negativo. Se ele tiver, como ele está no 270, ele está indo para o lado positivo, tá? Então, eu vou ver aqui, ó, olha o gráfico. Ó, o gráfico está me mostrando que ele está indo para o lado positivo. Então, o ângulo inicial que esse cara possui, né, que seria a nossa posição inicial, né, é o ângulo de 270 graus, tá bom? Muito bem, então vamos colocar aqui, ó, ângulo inicial é um ângulo de 270 graus e aí nós temos que converter isso para radianos, tá? Lembra que nessa matéria a gente não mexe com graus, é só radiano mesmo. Então é 3π sobre 2, tá? 3π sobre 2 é o ângulo inicial.
E a gente também pode calcular, olha só, a velocidade angular que esse cara tem. Como que eu vou saber a velocidade angular que esse cara tem? É só a gente olhar tipo, a volta, tipo, no caso, o tanto de ângulo, né? Tipo, a variação angular que ele teve e em quanto tempo aquilo aconteceu, né? Então vamos lá. Quando a gente olha esse desenho aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, ó, o cara está na posição mais alta, ele está na posição mais alta lá no topo, e aí ele vai e desce, né? Completa o ciclo e retorna à mesma posição. Tá, então que retornou na mesma posição, completou o ciclo. Quando completa o ciclo, eu sei que esse cara se movimentou aqui, ó, um ângulo de 2π, tá certo? Então o cara se movimentou aqui um ângulo de 2π. E aí você vai ver que ele se movimentou 2π num intervalo de tempo que variou de 0,5 até 2,5, então 2 segundos. Então, sua velocidade angular vai ser o ângulo que o cara percorreu dividido pelo intervalo de tempo. E aí você vai ver que a velocidade angular dele é π radianos por segundo. Muito bem. Agora a gente pode, né? Existe uma fórmula. Nessa matéria eu vou passar para vocês umas 5 fórmulas, tá? Então vamos lá. A primeira fórmula que eu vou passar para vocês aqui, ó, é uma fórmula que permite a gente calcular a posição do bloquinho, né? Quando eu falo posição é tipo se ele está mais para a esquerda, mais para a direita, né? Enfim, a posição do bloquinho em função do tempo. E aí essa fórmula é a seguinte, ó, é A vezes o cosseno, tá? De ômega vezes T mais I inicial, no caso, né? Então, beleza. Aí, galera, é só eu substituir aqui os valores, ó. Qual que é a amplitude desse movimento? Bom, esse movimento, ele oscila de mais 2 até menos 2. Então, ele oscila 2 unidades em um lado do eixo e 2 unidades do outro lado do eixo. Então, a amplitude desse movimento é 2 unidades. É o que ele oscila de um lado e do outro. Então, aqui nós vamos colocar 2, tá? Sempre em metros, né? Vezes o cosseno de... Aí, galera, o ômega é a velocidade angular do cara. Nesse caso aqui, eu achei que a velocidade angular dele é π. Tá bom? Então, aqui vai ser π vezes o tempo. E esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo inicial, que corresponde à posição inicial dele. A gente volta aqui, então, ó. A gente vai ver que o ângulo inicial aqui é o correspondente, tá? É aqui, no caso, nós tínhamos achado que era 270, né? Porque me falava lá que ele saiu do zero e ele estava indo no sentido positivo, né? Tipo, o gráfico estava subindo. Então tem que ser aqui o 270. Tá bom? Então vou colocar aqui que a posição inicial, ó, 3π sobre 2. 3π sobre 2. E aí eu vou ter o meu gráfico de posição montado. Para eu provar isso para vocês, eu vou montar aqui agora esse gráfico no meu programinha de gráficos, tá? Aqui eu tenho meu programinha, como vocês devem estar vendo aí agora, né? E aí vamos lá, vamos inserir aqui essa função. Então, olha só, é 2 vezes o cosseno de... aí eu falei com vocês que é π, né? Π vezes x. Aí, aqui eu vou colocar x, galera, porque esse programa ele só entende x e y. Não tem outras incógnitas, né? No caso, o nosso tempo ele vai ser substituído aqui pela incógnita x, que é a horizontal, tá bom? Então, beleza. Então, ele é π vezes x mais 3π sobre 2, né? Que é o 270. Ok? Beleza, nosso gráfico aí está plotado, né? Tá pronto aqui nosso gráfico. Então, você percebe, olha só, que ele começa aqui no eixo, no ponto zero ali, né? Na origem. Tá? Então, ele sai da origem, então ele sai da posição zero. E a nossa posição zero, como o próximo passo dele é subir, então a gente viu que o ângulo era 270, né? Então ele sai de 270 graus, aí ele sobe, né? Atinge a minha amplitude ali 2, tá vendo? Eu queria mostrar para vocês que é bem interessante, né? Se a gente troca a amplitude aqui na fórmula, ó, vamos trocar aqui por 3. Você vai ver que ele vai passar lá para 3, ó. Olha lá.
E aí, essa amplitude aqui, a gente consegue controlar ela através desse termo da equação. É bem interessante, né? Vou voltar aqui para 2 novamente, ó. Agora a nossa amplitude é 2. E aí ele fica oscilando, né? Então aqui eu consegui mostrar para vocês aqui a fórmula da posição em função do tempo. Beleza? Bom, galera, vamos lá agora voltar para o nosso negócio aqui, tá? Então eu vou destacar essa fórmula aqui para vocês, que foi a primeira fórmula que eu apresentei, tá? A é amplitude, o ômega é velocidade angular, tempo e fase inicial, né? Ângulo inicial. Assim como tem como a gente determinar a posição desse cara, né? Vocês lembram das equações de cinemática, né? As equações de cinemática a gente consegue determinar também a velocidade do cara, tá bom? Então a velocidade do cara eu posso determinar da seguinte maneira: é menos a vezes ômega vezes o cosseno, não, desculpa, vezes o seno de ômega vezes t mais φ inicial. Bom, o que acontece, né? Você vai ver que essa fórmula tem um sinal de negativo aqui e tal. O motivo disso acontecer, galera, porque a fórmula de velocidade, ela é uma derivada da fórmula de espaço, né? Se vocês se lembram, quem foi meu aluno aí sabe que eu ensino derivada e tal. E nesse caso a gente deriva a equação do espaço para obter, né, a equação da velocidade. Porém, nesse caso aqui eu não vou fazer a derivada com vocês, porque a gente cai aqui numa função que é composta, né? A função cosseno, olha só, é uma função simples. Só que dentro dela tem outra função, que é ômega t, tá vendo? Então a gente não consegue derivar isso aí direto, tá? Tem que cair numa regra, que é a regra da cadeia, que demora mais tempo para ser resolvida, tá bom? Então eu não vou ficar deduzindo fórmula aqui com vocês. Só quero que vocês saibam que essa fórmula veio da derivada. Uma outra curiosidade é que a derivada de cosseno é menos seno. Por isso que aparece esse sinal aqui de negativo, tá bom? Então essa daqui é a velocidade. Isso aqui permite com que eu calcule a velocidade do meu bloquinho em função do tempo. Por exemplo, quando o tempo era de, sei lá, 0,7 segundos, qual que era a velocidade do meu bloquinho? Tá? Então eu consigo determinar essa velocidade, né, através do tempo utilizando essa forma aqui. O A é amplitude, o ômega é, no caso, velocidade angular, seno de velocidade angular vezes o tempo mais a fase inicial. O interessante é que aquele programinha meu, né, vamos voltar aqui para o programinha, eu já coloco aqui a fórmula e ele permite com que eu faça a derivada, tá? Tem um gráfico, tem um botão aqui que já é derivar, tá vendo? Eu tô com o mouse em cima dele, ó. E aí se eu clico, ele gera outro gráfico, tá bom? Esse outro gráfico que apareceu aqui, né, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dele aqui. Editar cor, vamos ver. Vamos botar ele aqui de rosa, não, vou botar de azul, azul, pronto. Então, agora, nosso gráfico ele é azul. Tá bom? O gráfico da velocidade está em azul. Então, o meu programa deriva automaticamente para mim. Eu não preciso ficar perdendo tempo derivando lá. Mas aí o que acontece? Agora, ele não está mostrando mais a posição do meu bloquinho. Ele está mostrando agora a velocidade dele. É interessante isso, tá? Porque o que acontece? Vocês lembram que quando o bloquinho ele chegava, por exemplo, ó, o bloquinho ele está oscilando, né? Cadê meu bloquinho? Tá aqui, ó. O bloquinho ele está oscilando. Então, quando ele chega na posição máxima aqui, ó, na lateral, ele para ele voltar, né? Então a gente vai perceber que quando o gráfico de posição tem um pico, né? Que ele chega na posição máxima lá, que o bloquinho chegou para o lado, assim, pá. Nesse momento que o bloquinho chegou, que o gráfico chegou nesse pico, a velocidade ali é zero. Então vamos ver se isso é verdade, ó. Se você chegar nesse gráfico aqui, ó, e olhar aqui, ó, entre 10 e 11, entre 10 e 11 eu tenho um pico de posição. Só que se a gente olhar entre 10 e 11, onde é que está a minha velocidade, você vai ver que ela está passando aqui em cima do eixo, ou seja, ela vale zero. Tá bom? Então, no momento que a gente tem um pico de deslocamento, né, que é o momento que ele chega lá na lateral, é o momento que nós temos uma queda de velocidade. A velocidade ela vai a zero. Bom, no entanto, né, no momento em que esse cara passa pela posição de equilíbrio, que é o momento que a velocidade, quer dizer, que a gente tem um somatório de forças igual a zero, né, que a mola está relaxada,
esse cara vai ter o maior valor de velocidade possível. Que aqui, ó, nesse caso, vai valer cerca de 12 metros por segundo. Ó. Deu 11,98. Ah, não, desculpa. 11,98 é o X. Deu 6,26 mais ou menos, tá? É em torno disso aí que vai variar a nossa velocidade em metros por segundo. Ok? Bom, visto isso, vamos voltar lá para o Paint, que ainda falta agora. A gente pode encontrar uma fórmula de aceleração. Tá bom? Então, a aceleração aqui em função do tempo, vamos lá. Agora eu tenho a aceleração em função do tempo. Que é o seguinte, ó, é calculado assim, ó, A vezes ômega ao quadrado. Esse sinal de menos aqui, ele continua, tá bom? Porque a derivada de seno é cosseno, só que aí mantém o sinal. Vezes, aí derivou o seno ali, né? Virou cosseno, tá? De ômega t mais φ inicial. Certo? Então a gente tem mais uma fórmula aqui. Essa fórmula permite com que a gente ache a aceleração em função do tempo, né? Tipo, qual é a aceleração máxima que esse bloquinho vai ter, né? Em função do tempo. Aí. Tá joia? Então, muito bem. Então, a gente pode ir lá, mais uma vez, no gráfico, só para ver como é que vai ser o comportamento dessa aceleração. Então, eu vou clicar aqui e vou derivar outra vez. Ó. Vamos lá, derivar. Cara, agora, né, ficou bem interessante esse... Que cor que eu vou colocar? Vou colocar um verde aqui para ver se eu consigo deixar mais visível. Ou talvez ficou até pior, né? Bom, o que que acontece? Aqui tem que coincidir, né? O momento em que o cara tem a posição mais deslocada, né? No momento que ele chega lá no extremo, esse cara tem a maior força, então ele tem a maior aceleração possível. E aí vocês vão ver que aonde eu tenho aqui o pico de deslocamento é onde eu tenho o pico da minha aceleração, tá? Ela tá lá em cima, olha só o valor que ela atinge, ó. Vamos pegar aqui para ver qual que é o valor que ela atinge. Ó, quase 20. Tá? Deu 19 uns quebradinhos, 19,74. Então é praticamente 20 metros por segundo ao quadrado de aceleração que esse cara atinge, né? Quando ele chega nesse ponto. Então, a gente consegue ver aí ao mesmo tempo agora os três gráficos, né? É bem interessante. Detalhe, tá? É que, por exemplo, se o deslocamento é para a direita, a força está apontando para a esquerda. Então, se o cara apresenta aqui um valor de máximo de deslocamento positivo, né? No caso aqui, tipo, mais 2 metros, no caso, mais 2 metros, a aceleração vai ser negativa. Então, você vai ver que o pico desse ponto aqui, ó, ele está lá embaixo, ó, vamos ver. Ó, tá aqui embaixo, ó. Ó. Tá vendo? Então, indica que está acelerando no sentido contrário, tá bom? Isso é importante. Galera, essa matéria é maçante, é bem enjoada. Você tem que ter um conhecimento muito técnico sobre gráficos para poder entender bem isso aqui, tá bom? Então não tem uma forma fácil, né? Porque até as fórmulas já são meio esquisitas já. Beleza. Temos aqui então a equação de aceleração, né? Velocidade e aceleração. E agora eu vou passar mais uma fórmula, que é a fórmula de calcular o período do sistema massa-mola, tá bom? Que é isso aqui, ó. O período ele é dado por 2π raiz de m sobre k, tá bom? Raiz de m sobre k. Aí você fala assim, nossa, mas essa fórmula, né, tem que saber ela também? Tem. Olha só, essas fórmulas aqui de cima já são meio enjoadas para decorar, né? Então eu decoro só a primeira e as outras eu encontro na base da derivada, tá? Quando você sabe derivar, isso ajuda pra caramba, né? Derivada é vida, tá? Se você não sabe derivada, aprende. Isso vai mudar a sua vida. Então, como é que eu vou fazer aqui para decorar essa fórmula aqui embaixo, né? A fórmula do período. Será que tem alguma coisa interessante que a gente pode fazer? Tem, né? Estou falando isso porque tem. O que você vai fazer? Período é igual a 2 Mortal Kombat. Tá? É isso. Assim que você vai lembrar dessa fórmula, tá bom? Então, o pi, né, é o então é 2 Mortal Kombat. Pra você lembrar dessa fórmula
de, de período de oscilação do pêndulo, tá bom? Detalhe que nessa fórmula aqui, o período ele é dado em função da massa do bloquinho e em função da constante elástica da mola. Tá? Então, a gente tem aqui uma função que depende de outros fatores, né? Essas fórmulas aqui de cima é mais a cinemática mesmo, né? Velocidade angular, fase inicial, amplitude e tal, né? Essa daqui de baixo ela já é mais para as medidas do bloco, né? Propriedades físicas do meio lá mesmo. Ok? Deixa eu ver se tem algo mais a ser dito. Como eu falei, é muita coisa, né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa imagem aqui salva na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem ter acesso a essa imagem, tá? E é isso, tá? Vou finalizando meu vídeo por aqui. A parte, então, de movimento harmônico simples aí do pêndulo, desculpa, do sistema massa-mola, né? Foi dado aí. Acho que eu vou aproveitar e vou colocar do pêndulo, porque do pêndulo agora tem só mais uma fórmula, tá? Só mais uma fórmula. Eu falei que seriam 5, né? Então vamos lá. Eu vou só colocar aqui o período do pêndulo, tá bom, galera? Porque o pêndulo também, né? Ele descreve um movimento harmônico, né? Fica oscilando ali. Então tem como encontrar o período do pêndulo, tá? Então o período do pêndulo aqui no caso, ele é igual a T 2 π raiz de L sobre G, ok? Então, raiz de L sobre G. Esse daqui eu já não tenho um mnemônicozinho legal para poder lembrar. Infelizmente eu não tenho. Mas enfim, esse daqui, o que são essas incógnitas aqui, né? L é o comprimento do fio do pêndulo, tá? G é a gravidade. Então, o período de oscilação do pêndulo depende do comprimento do fio e da gravidade, tá? Não depende da massa. Isso é muito interessante. Se você trocar a massa do pêndulo, não vai fazer diferença, desde que o comprimento do fio se mantenha, tá bom? Então, você pode botar uma coisa muito pesada, uma coisa leve, tranquilo, vai ficar o mesmo período de oscilação. Tá joia? E aí as propriedades de gráfico do pêndulo, né, se aplicam da mesma forma que as propriedades de gráfico do sistema massa-mola. Tá? É tudo igual. Tudo igual aqui. Tá bom? Então, muita informação. Pausa o vídeo, assiste novamente se você tiver dúvida, tá bom? E, galera, para resolver essas contas aqui, precisam saber muitas propriedades, tá? Inclusive, seno de A mais B, né? Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Você tem cosseno de A mais B, tá? Que é o cossa-cossa, sem saber, tá bom? Então, é importante vocês saberem essas propriedades aqui para poder desembolar, né, essas outras aqui, tá bom? No caso, essas fórmulas aqui. Bom, então é isso, tá? Eu vou me despedindo por aqui e aí eu vejo vocês num outro vídeo aí, tá bom, galera? Valeu, valeu, tchauzinho.